Fala, crias, seus lindos, Barbudinho da Vila na área. E após longa paralisação, estamos de volta com a nossa cachaça, rodada de número 23. Nesse vídeo nós seremos breve com as dicas, tá? Na rodada de número 22, os crias foram muito bem. Vou mostrar para vocês aqui a pontuação dos crias. Fizemos 82,71 pontos, né? Onde a média dos cartoleiros foi de 49 e 23. Nosso patrimônio caiu um pouquinho, mas a gente conseguiu um objetivo legal na nossa pontuação. Diferentemente dos vídeos anteriores, nesse vídeo a gente não vai falar muito sobre a rodada, sobre os jogos e sobre as dicas da rodada anterior, para a gente tentar ser breve. Tá certo? Vamos lá. Nessa rodada 23, eu vou destacar apenas dois jogos para vocês, que é Palmeiras e Goiás, Flamengo e Atlético Paranaense. São dois SGs possíveis, ataque também promissores. E correndo por fora, a gente indica a defesa do Fortaleza, que em casa costuma fazer alguns bons jogos. E fique de olho também na defesa do Bragantino. Tá certo? Botafogo tá fora de casa, 4 jogos sem sofrer gols, tá? Então, assim, para quem quer arriscar, diferenciar um pouquinho da galera, a defesa do Botafogo pode ser uma boa. Lembrando que o Hulk não joga, tá? Uma curiosidade, ainda sobre o jogo Palmeiras e Goiás. Há 7 jogos consecutivos que o Palmeiras não sofre gols, somando Brasileiro, Libertadores, enfim. E esses mesmos 7 jogos, o Goiás só cedeu o FG em 1. Então, quem está pensando em pesar a mão no Palmeiras, fique de olho, pode ter alguma surpresinha, tá? E o Flamengo, dentro de casa, costuma segurar seus FGs. Tá certo? Vamos às nossas dicas. Deixa eu abrir aqui o Catimba. Vamos lá, direto para goleiro, né? A nossa dica para a rodada é mais baseado em confronto do que em estatística. Se a gente for considerar as estatísticas, vamos colocar aqui defesas. Nos últimos 3 jogos, a gente estaria indicando o goleiro do Vasco e o goleiro do Coritiba. Mas são 2 defesas que a gente, para quem quer arriscar, o Léo Jardim pode ser uma boa, tá? Mas quem está lá em cima na liga, não sei se é uma boa você arriscar no goleiro do Vasco. Mas estatisticamente, quem mais cede defesa para o goleiro adversário é Fluminense e Bahia, respectivamente Vasco e Curitiba, seus goleiros, tá? Uma outra dica é o goleiro do Botafogo, que tem uma regularidade muito grande. O Hulk não vai jogar, né? O que pode tirar um pouquinho desse potencial do Lucas Perry. Porém, o Botafogo, nos últimos 5 jogos, só sofreu gol em 1. Então, para quem quer diferenciar, também é uma boa. Mas os 2 nomes que a gente indica para essa rodada como mais forte é o goleiro do Palmeiras e o goleiro do Flamengo. A gente não sabe se é o Rossi ou se é o Matheus Cunha. Tá? Eu vou falar toda a defesa e vou escalar para vocês a nossa defesa. Tá? Vamos de zagueiro agora. Zagueiro a gente gosta sempre de ir nos desarmes. Últimos 3 jogos, considerando o mano de campo. A gente está vendo aqui um amplo domínio de cedimento do Grêmio em relação ao Bragantino. Isso é uma pegadinha, tá, gente? Por quê? Porque, se eu não me engano, o Robson Bambu do Vasco jogou na lateral direita contra o Grêmio. Assim como o Joaquim do Santos também jogou na lateral direita contra o Grêmio. E eles fizeram muitos desarmes, mas muitos desarmes.
Então, isso aí é uma pegadinha. Apesar de ser zagueiro, a pontuação contou para zagueiro, porém jogaram de lateral direito. Beleza? Então, não se engane com essa estatística aí, porque não é legal a defesa do Bragantino. Pode dar bom? Pode dar bom. Mas essa estatística é mais uma pegadinha mesmo. A exemplo do goleiro, a gente vai indicar a defesa baseada no confronto. Os zagueiros melhores para a rodada. Defesa do Flamengo, defesa do Palmeiras. Tem um dado importante aqui para vocês: finalização defendida. Só um minuto. Finalização para fora. O Atlético Paranaense, ele cede bastante, tá? Assim como o Corinthians. Finalizações. Nos últimos 3 jogos, foram 3, uma média de 1 aí por jogo. Numa rodada onde os scouts estão completamente desfavoráveis, né? Eu gostaria de acrescentar também a zaga do Fortaleza, tá? A zaga do Fortaleza também é uma boa para essa rodada. Mas favorito, Palmeiras, segundo, Flamengo, especialmente Léo Pereira, tá certo? E quem pensa em desarme, o Goiás cede mais para o lado esquerdo, né? É o lado do Gustavo Gomes. É o lado do Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes está em dúvida, mas é uma excelente... E o Gustavo Gomes também é muito bom em bola aérea, tá? Apesar do Goiás não ceder muito. Então, vamos lá. Numa rodada, em termos de média aqui. Em termos de média para zagueiro, os favoritos aqui, pelas estatísticas de pontuação média, é Cruzeiro, você não vai confiar na zaga do Santos. Botafogo, não tem como confiar muito na zaga do Atlético Mineiro, né? E o próprio Bragantino. Mas essa média aqui, mais uma vez, é pegadinha, tá certo? Curitiba também, mas, assim, pela média, a gente não está indicando ninguém. Realmente, essa rodada está muito difícil para essa indicação. Então, a nossa indicação é pelo confronto, tá certo? A gente gostaria de lembrar aqui para não pesar muito a mão nenhum nem outro. Mas as nossas indicações para essa rodada, especificamente, Brits, do Fortaleza, Léo Pereira, do Flamengo, Gustavo Gomes, do Palmeiras e Luan, do Palmeiras. São nossas 4 indicações de zagueiro para essa rodada. Vamos lá. Laterais. As laterais. Estatisticamente, o Bahia cede demais para a lateral. Tá? Assim como o Internacional. Certo? Mas eu não vejo como uma boa a gente estar escalando laterais do Curitiba nem de São Paulo. Se você quer arriscar, é uma boa. O Corinthians também cede bastante. Eu vou mostrar para vocês agora o porquê. Vamos lá. Para desarme. Nos últimos 3 jogos, o Goiás cedeu 8 desarmes. A maioria esmagadora foi para a lateral esquerda. Você que está pensando em Marcos Rocha, você que está pensando em Mike. Um outro detalhe sobre o Mike. O Mike, toda vez que ele jogou avançado, ele só pontuou 1 gol e assistência. As pontuações maiores no Mike foram jogando de lateral na Concepção, tá? E essa média aqui, esse número de desarme, é basicamente para lateral esquerda em termos de cedimento. Tá certo? Igual ao Corinthians. Corinthians, mesma coisa. Esses 6, o total dos 6 foi para cedimento à lateral esquerda do
do Fortaleza. Então, assim como goleiro e zagueiro, as nossas indicações também serão baseadas nos confrontos. Não é loucura você botar o Wesley do Flamengo que vai jogar avançado, certo? Não é loucura nenhuma. Laterais. Pode ser qualquer um dos três do Palmeiras. Marcos Rocha, Mike e Piquerez. Lembrando que o Piquerez é a melhor opção baseado nos scouts. E o Bruno Pacheco. Além de ter chance de FG, o Corinthians cede demais para a lateral esquerda. Então, esses são os nomes que a gente está indicando para vocês. Tá? Vou apontá-los no Cartola. Deixa eu tirar aqui a tela do Cartola. Ela já está aí. Vamos iniciar a nossa escalação. Vamos lá. Nosso goleiro será o Lucas Perry. Não tem como fazermos o hack. Isso. Na reserva. Está apontando aqui o Everton do Palmeiras. Nossa dupla de zaga. Léo Pereira. E Gustavo Gomes. Ainda está em dúvida, mas acreditamos que ele vai jogar, tá? O jogo é só sexta-feira. Caso ele não jogue, que achamos difícil, já vai estar aqui de stand-by. Nossos laterais. Será o Bruno Pacheco. Tem um outro que está em dúvida, mas também a gente acredita que vai jogar. É o Piquerez. Tá certo? Vamos agora às dicas de meio campo. Vamos ao Catimba State. Vou colocar a pontuação média, vai cair naquela mesma situação. As médias estão muito ruins. Eu vou destacar aqui os times para a gente observar. O Cruzeiro cede muito para meio campo, tá? Então, já vou adiantar aqui que o Jean Lucas tem uma média muito boa. Ele vai jogar centralizado. Acredito que o Lucas Lima não joga esse jogo. Acho que ele está suspenso, tá? Então, o Jean Lucas aqui sabe jogar na frente. Ele jogava um pouquinho mais recuado com o Lucas Lima. Vai jogar um pouquinho mais à frente, mais próximo dos atacantes. Tá certo? Então, um excelente nome, estatisticamente falando.
Pedimos para vocês prestar muito atenção nos meias do Cuiabá. Se o Fernando Sobral for jogar, é excelente. Ainda tem o Capellini, que é o meia. Fernando Sobral, ele já é um cara que circula mais, pode ter muitos desarmes. Já o Capellini é aquele cara centralizador e que, quando faz seus gols, se eu não me engano, ele, no ano, é o cara que tem mais assistência, tá? No Brasil. Então, assim, são nomes que é para ficarmos de olho. Vou mostrar já com as outras estatísticas. O mesmo serve para o Coritiba, tá? Bruno Gomes do Coritiba. Além de Rafael Cabral, que é uma unanimidade, e Everton Ribeiro. Por que Everton Ribeiro? Everton está muito mal. Porém, esse jogo especificamente, ele vai jogar mais aproximado do ataque, porque o Wesley vai jogar na ala. Então é muito provável que bolas paradas, Everton Ribeiro bata todas, exceto o pênalti, que é o Gabigol, né? Faltas e participação em gols. Se o Flamengo fizer gol, muito provavelmente o Everton Ribeiro vai estar participando. Tá certo? O Fluminense ele cede muito desarme. Vou colocar aqui agora. Vamos lá. Meia, desarmes. 21, onde entra aí o Paulinho, jogador polivalente que chegou no meio do campeonato, está dando uma outra dinâmica para o Vasco. Tá? Olha o Cruzeiro, também cede bastante desarmes. O próprio Grêmio e o próprio Bragantino cede. Então pode ficar de olho aí no PP, no Matheus Fernandes. Não são os meus favoritos para a rodada, mas vale ficar de olho neles, tá? O Bahia cedeu 19 nos últimos 3 jogos. Ficar de olho aí no Bruno Gomes. América Mineiro, cedendo bastante para o Cuiabá. Aí, 18. Nos últimos 3 jogos, cedeu em desarme, cedeu o América Mineiro. Vou destacar aqui, vamos lá, finalização defendida. Pode ver aqui que o América está entre os que mais cederam. Para fora, o América é o que mais cedeu. Gols para meia, o América foi o que mais cedeu. Assistência, o América foi um dos que mais cederam. O que eu estou querendo dizer com isso? Olho aberto no meio-campo do Cuiabá. Vamos lá. Ranieri, Cepelini, Capellini, né? Capellini o nome dele. Deixa eu ver aqui. Cepelini. E o Fernando Sobral se jogar. Então vamos lá. Dicas para a rodada de meia. Rafael Veiga e Arias do Fluminense, pelo que vem fazendo, não pelos cedimentos de Vasco e Goiás, respectivamente. Pelas estatísticas, meias do Cuiabá, Sobral, Ranieri e Cepelini. Bruno Gomes, do Coritiba. Gianluca, do Santos. E, não por menos, PP do Grêmio e Matheus Fernandes do Bragantino. Essas são as nossas dicas de meia. Eu não vou nem colocar nossas opções agora, tá? Eu vou passar aqui para atacante, depois a gente bota tudo lá direto, para a gente tentar ser um pouco mais dinâmico. Tá certo? Vamos lá. Atacante. Vamos lá. Nos últimos 3 jogos, o América foi o time que mais cedeu para atacante. De onde tiramos que o Daverson é a melhor opção, estatisticamente falando. Tá? O Daverson, ele mesmo, o Davinho. Em outras rodadas, ele já foi a melhor opção. A gente tenta escalar e no final, nos últimos minutos, desiste dele. Mas
Eu acho que nessa não vai ter jeito, hein? Então, o Deivinho é a melhor opção, estatisticamente. Em segundo, vem o Bahia, em termos de cedimento, 8,66 nos últimos 3 jogos, de média. Tá? Vai estrear o Slimani, né? O gringo aí do Curitiba. Mas eu gostaria de chamar a atenção para vocês, Robson do Curitiba. O Robson, em todos os últimos 5 jogos, 7 jogos do Curitiba, ele fez mais de 8 pontos em todos os jogos dentro de casa. A única observação que a gente faz, se você quer diferenciar, coloca o Robson. Mas o único diferencial aí é que vai estrear aí o Rogério Ceni no Bahia. Então pode ser que o time modifique um pouco a forma de jogar, né? O Fluminense cede bastante para centroavante. Veguete é uma excelente opção. O Vasco, idem, cede bastante para centroavante. O Cano tem a lei do ex, enfim. Pedro e Gabigol. Gabigol está mordido. No amistoso que teve, jogou Pedro e Gabigol junto. O Gabigol fez hat-trick, né? Então ele está mordido, querendo mostrar serviço. E o Pedro vai jogar de centroavante. O Gabigol vai flutuar um pouco mais. Não por estatística, e sim por ser o Gabigol, por ser o Pedro, e o Flamengo ser essa incógnita que é no Maracanã, com o time do... Desculpe, o jogo não vai ser no Maracanã. O jogo não vai ser no Maracanã, vai ser no Espírito Santo, né? Cariacica. E os ingressos já foram totalmente esgotados. E o Atlético Paranaense com o time totalmente modificado. O Flamengo também está, mas o Atlético Paranaense está muito mais. Os principais jogadores não vão jogar. Então, aí, Cruzeiro cede demais e para centroavante. Outra observação importante: Marcos Leonardo. Nos jogos na Vila Belmiro, Marcos Leonardo mita em todos. Então, é mais um nome aí para ser levado em consideração. Vou mostrar aqui algumas outras estatísticas de gol. Quem mais cedeu? Indo de encontro que a gente estava falando. América e Bahia. Aí, Robson e Deivinho aí, de novo. O próprio Atlético Paranaense cedeu bastante gol para atacante também. Vamos lá. E o Cruzeiro, né? Atlético Paranaense, Cruzeiro, América e Bahia. Vamos de assistência. Atlético Paranaense, Fluminense, Bahia e América Mineiro. Finalização defendida. Atlético Paranaense, Bahia, América Mineiro, Cruzeiro e finalização para fora. Olha a quantidade que o América Mineiro cede. Entendeu? Vamos lá. Atacante do Palmeiras. Estatisticamente, a defesa do Goiás não cede nada, absolutamente nada para atacante. Rony ou Arthur? É uma dúvida, realmente o Rony não vem bem, jogando de centroavante, será o centroavante. O Arthur chuta bem de fora da área, em termos de finalização aí, tem bastante. Então, assim, há uma dúvida muito grande nesses dois atacantes, não só a nossa, como todos os cartoleiros. Né? Então, vamos lá. Arthur, Rony, Marcos Leonardo, Robson, Pedro e Gabigol. Tá? Cano aí, correndo por fora, e o Veguete do Vasco. Então, assim, esses são os nomes para que vocês possam ficar aí com os olhos abertos. Tá? Vamos lá. Para o nosso time agora para vocês. Vamos usar o Cartola.
Lá, meias. Os nossos meias escolhidos. Áreas pela média básica. A nossa aposta da rodada será o Paulinho do Vasco. Lembrando que o Vasco fez reconhecimento do campo, e o Fluminense não pôde fazer, porque o Vasco, que é o mandante, fez reconhecimento lá no Engenhão. E um jogador que está dando muita consistência aí para o Vasco. O Fluminense tem cedido bastante desarme. O Paulinho tem ido muito ao ataque. É a nossa aposta da rodada. E o nosso terceiro nome está em dúvida, mas que não pode ficar de fora. Trata-se de Rafael Veiga. Tá? No ataque, os nossos nomes são Cano, Lei do Ex, Perdoa, não é o Cano, não. Vai ser Arthur, para diferenciar um pouquinho de todo mundo. Deivinho, por ser a melhor opção estatisticamente falando. Outro nome fora da curva aqui, mas que estatisticamente também está muito bom. É o Veguete do Vasco. Nosso capitão, em princípio, é o Veiga. Nosso lateral reserva aqui é o Mike. Nosso meia suplente é o Marcelino Moreno. Nosso atacante suplente é o Everton Cebolinha. O nosso comandante vai ser o Abel Ferreira, tá? Quem quiser diferenciar um pouquinho, pode botar aqui. Juan Voivoda, como uma aposta, e o próprio Jorge Sampaoli, tá? Esses são os nomes que a gente está indicando aí para a rodada. Lembrando, gente, que esse time é um time referência, é um time que a gente coloca baseado nas nossas expectativas, na nossa colocação nas ligas e o que a gente pretende em cada liga. Mas o que vocês precisam observar são os dados estatísticos e os confrontos, né? Porque sempre, às vezes os dados estatísticos estão muito bons, mas a gente não consegue confiar, e vice-versa. Às vezes o confronto é muito bom, os dados estatísticos são péssimos. E aí você tem que mesclar, né? E baseado no que você pensa, até a intuição vale no jogo, porque é um jogo. Nem sempre o estatístico é a que vai 100% dar o retorno.
Galera que gostou aí, que acompanha a gente, dá um like aí no nosso vídeo, quem gostou. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva. Nos sigam lá no nosso Instagram, que é Cris do Cartola 2023. Lá a gente tem a parceria com o Rodrigo, né, o antigo Footpoint, onde os gols acontecem quase que instantaneamente. Aparece lá o vídeo no nosso Instagram com o gol, para você ver se realmente o gol, de quem foi o gol, de quem foi a assistência e etc. No mais, muito obrigado por mais uma vez estar nos fazendo essa companhia maravilhosa e rumo ao estrelato. Mais uma mitada. Tenho certeza que você vai conseguir. Tá? Uma boa tarde, um beijo no coração de vocês e fui!